Sexta-feira e a gente está aqui para resumir a lição da semana que nós estudamos aqui do Guia de Estudo Alusões, Imagens e Símbolos, né? Como estudar as profecias. O estudo da Bíblia é dirigido por esse guia aqui da Igreja Adventista, tá bom? Então hoje a gente vai finalizar o estudo adicional. Fica comigo, a gente vai revisar tudo aí que a gente viu durante a semana e concluir o aprendizado sobre os fundamentos de Gênesis, né? O que é que Gênesis tem a ver com Apocalipse. Então, logo após a vinheta, fica aí, vai ser rapidinho, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, vamos lá então, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, né? Hoje, sexta, Fundamento de Gênesis foi o tema da semana que a gente viu. E aí vamos fazer esse resumo, né? Hoje, dia 11 de abril, sexta-feira. Antes de falar de sexta, né? Vamos recapitular aqui. Ao sábado, a gente viu que nossa vida faz mais sentido quando entendemos como tudo começou, né? A criação, o plano de Deus. E, inclusive, eu fiz um estudo aprofundado. São vídeos com 1h30, 2 horas de conteúdo estudando a Bíblia. A primeira aula foi de A Bíblia é Confiável? Depois tem o plano da criação, o planeta Terra, como é que foi criado o ser humano, a essência, a origem, tudo, o conceito. Depois tem a origem do mal, eu falo da morte, do diabo, do pecado. E depois tem o plano de redenção, salvação. E aí eu vou estar gravando as outras aulas, são 4 já, passa aí para você acompanhar, tá bom? Então, o passado revela as causas do nosso caos, né? Mostra quem é Deus e nos ajuda a enxergar com clareza o caminho que a gente deve seguir, né? Então, domingo a gente viu que quando entendemos como Deus começou a nos ensinar, passamos a enxergar com clareza para onde Ele quer nos levar. Então, como todo criador, quando cria algo, traz um manual para dizer como é que funciona, como é que deve ser. Então, a gente tem as orientações, as alianças, as verdades, as promessas. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, porque sua verdade não muda e sua direção também não, né? Diferente de muita narrativa que o pessoal tem aí de abolição, de lei, que não precisa seguir lei, né? Que o Velho Testamento foi abolido. Então, isso é tudo narrativa distorcida, porque a Bíblia não fala nada disso, né? Na segunda, a gente viu o verdadeiro amor não é sobre o que ganhamos, mas sobre o que escolhemos entregar, né? Então, não é por recompensa, não é eu vou porque eu quero ser salvo, eu vou porque, né? Não, tem que ser por amor, por entrega, por aceitação. Assim como Deus nos amou, nós também somos chamados a amar com sacrifício e entrega, e não para receber algo em troca, né? Barganhando com Deus. Tem muita gente que faz isso, né? Então, quando a gente obedece, não é porque a gente vai achar que vai ganhar porque a gente fez, por mérito nosso. Não, a gente obedece por amor, por entrega. Ou seja, eu vou fazer o que você quer, né? Vou fazer o que o Senhor ordena, né? O que o Senhor disse que é o melhor para a minha vida, ainda que eu não entenda isso como melhor, tá bom? Na terça, a gente viu sobre a história de Abraão e Isaac, né? A pergunta de Isaac ainda é nossa. Onde está a resposta para tanta dor, culpa e vazio, né? A cruz responde com um cordeiro. Jesus entregou sua vida para nos dar sentido, paz e salvação, né? Na quarta, lembrando aí que a morte nos lembra quão longe estamos do plano original de Deus, né? Porque Deus criou o mundo perfeito, sem morte, sem dor, sem sofrimento. Em Jesus encontramos a certeza de que esse não é o nosso fim. Nós fomos criados para viver e em Cristo viveremos outra vez. Escolha a vida, né? Amém. Na quinta, a gente viu que as mentiras ganham novas formas, né? O diabo, enganador, pai da mentira, primeiro homicida, né? Ele traz aí distorções, se finge de luz, se finge de coisa boa. Eu falei isso ontem na lição de ontem. Tá tudo aqui no card, na descrição e nos comentários, tá bom? Então, ó, mas essa serpente é a mesma sempre, ela também não muda, o diabo quer destruir. Só vencemos quando escolhemos confiar na palavra de Deus, não na aparência sedutora do engano, do erro, do pecado, porque ele vem vestido de coisa boa, atrativo, né? Sedutor, gostoso, prazeroso, tá bom? Então hoje a gente vai ver aqui o professor Gilberto Brasiliano, ele traz essa introdução bem bacana. Vamos fazer o fechamento do estudo da semana, sempre focalizando o tema principal, que foi a base profética encontrada no Gênesis. O Gênesis como chave, né, como fundamento, e que estabeleceu o fundamento das profecias do Apocalipse. Então, as pessoas que acham que Apocalipse é difícil, é impossível de decifrar, não. A Bíblia traz a própria chave, né? E começa em Gênesis, no início, né? Sendo bem redundante. Então, aqui, muitas vezes, na verdade, é toda vez, né? Toda vez, para a gente entender um assunto, uma profecia, a gente tem que recorrer ao contexto bíblico, para que consigamos visualizar o propósito da mensagem profética, para a gente não tirar do contexto, né? Não interpretar de forma distorcida. Por exemplo, uma profecia do Apocalipse geralmente está relacionada com o livro de Gênesis, que nos mostra o início do grande conflito e as providências divinas para ajudar seus filhos na batalha. Tem aqui um estudo adicional, ó, falando aqui para a gente ler Atos dos Apóstolos, que é o livro da profetisa Ellen White, que dá muita clareza sobre isso, né? Aqui, ó, muitas religiões lidam com ideias sem se preocupar com a história.
Já a religião cristã, o cristianismo, que é a base do que Jesus veio ensinar, são seguidores de Jesus, está alicerçada em eventos históricos, né? A própria história da humanidade comprova, porque as profecias ali de reinos, de impérios, né? A Bíblia é o registro das interações de Deus com a humanidade durante a história. E ao estudar milhares de anos dessas interações, aprendemos sobre o caráter imutável de Deus. Alguns se queixam de que estão cansados de ouvir as mesmas coisas. Ah, a mesma coisa, Jesus não vem, em breve Jesus vai voltar e não chega, né? Contudo, o fato de nossa mensagem ser imutável e consistente não significa que ela seja simplista ou pouco desafiadora. Então, de forma didática, Deus repete muito, tem parábolas que são repetidas em Marcos, em o Evangelho todo, em Mateus, em Lucas, né? No Gênesis. Então, por quê? Para aprender, é pedagógico. A repetição é a mãe do aprendizado. Então, repete, repete para ficar fincado na mente, né? Até porque quando a gente estuda informações transmitidas pela mente de um Deus infinito, percebemos que nunca esgotaremos o assunto. Então, mesmo sendo a mesma história, o mesmo contexto, né, repetido, a gente sempre tira, quando a gente lê e pede a orientação do Espírito Santo, a gente tira um proveito diferente, um aprendizado diferente, né? Porque a profundidade ali é enorme, tá bom? E aqui ela finaliza dizendo: o Apocalipse é o livro sobre o futuro e sobre o passado, projetado para nos fortalecer na fé, para que não sejamos levados pelo desejo de buscar coisa original, diferente, né? Que a gente possa entender isso aí, tá bom? Aqui no finalzinho, nos comentários finais aqui da lição, mostra uma coisa bem interessante também, né? Falando aqui que o amor de Deus, tudo é amor. A história da Bíblia no Velho Testamento e no Novo é do amor. Deus é amor, né? E deu seu Filho unigênito. A Bíblia está falando, as profecias dizem, estão desde o início de tudo se refere a Jesus, é o centro da Bíblia, né? E Deus entregou Jesus, o seu Filho, para a raça decaída. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através de laços que jamais serão quebrados. Então ele era um com Deus e depois se tornou um como nós, se tornou um com seres humanos no sentido de vir aqui, encarnou como homem, é filho do homem, né? Para pagar os nossos pecados, né? E aqui diz, olha o que a profetisa fala sobre João, o apóstolo João: ao contemplar a altura, a profundidade e a largura do amor do Pai pela humanidade a perecer, o inspirado apóstolo João encheu-se de um sentimento de adoração e reverência. E aí ele coloca, né, lá em João, 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Né? Então, tá lá o texto, uma passagem clássica da Bíblia aí, né? Isso confere um enorme valor aos seres humanos. Por meio da transgressão, as pessoas tornam-se súditas de Satanás, seguidoras do diabo, né? Por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo, quem aceita, né, qualquer pessoa, né, desde Adão, né, os filhos de Adão, descendência de Adão, podem tornar-se filhos de Deus. Né? Então, amém por isso, né? E aqui, voltando aqui para o slide que eu quero te mostrar, tem coisas interessantes também que o professor traz no Lição Fácil, né? Uma ilustração para a gente refletir aí, ó. Um garoto que brincava no quintal de sua casa inventou de empurrar uma enorme pedra, muito pesada, né? Claramente superior às suas próprias forças. Empurrou-a com as mãos, com os pés, com as mãos e um dos pés, com o corpo, virando de costa, e a pedra não se movia. Aí seu pai lhe observava de longe e disse, né? Você ainda não usou todos os recursos, filho. E aí o filho falou: sim, papai, eu usei, estou usando, já usei tudo. Respondeu o pequeno, já quase chorando, né? E aí o pai falou: não, replicou o pai, você ainda não pediu a minha ajuda. E aí a ilustração faz esse fechamento aqui com a analogia de que quando se trata do grande conflito e de uma batalha espiritual, não temos como resolver sozinhos, né? A maioria dos problemas, né? Sem pedir ajuda do Pai Celestial. Força por a gente mesmo que é pecador, natureza pecaminosa, não vai. Né? Por isso que a Bíblia fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ou seja, pare de lutar sozinho, que você não vai não. Igual o menino, o guri aqui, querendo empurrar a pedra sozinho, virando e tal, chutando. Não vai. Tem que pedir a Deus, né? Tem que pedir ao Pai Celestial. Com ele, as profecias são entendidas, a proteção é garantida e o inimigo não toca nos filhos dele. Não esqueça dessa força adicional à disposição de todos os que amam o Senhor Deus. Inclusive, eu fiz uma meditação aqui com minha filhinha no livro dela, meditação infantil, né? E aí estava falando de que até a hora, acho que em Lucas, tem um texto que fala que a gente tem que orar a Deus pedindo para ele tirar as tentações da gente, para ele nos livrar da tentação, né? Então que a gente possa orar isso, porque só com ele pode evitar. A gente sozinho sobra, né? Então, continuando aqui, ó, aprendemos nessa semana que devemos usar os ensinos, os registros bíblicos para que possamos entender as profecias. Tudo na Bíblia, ler a Bíblia toda, pegar todos os assuntos, né? E colocar ali dentro do contexto para que não se contradigam. Geralmente as profecias do Apocalipse têm sua base bíblica no Gênesis, e ali vimos que a origem se torna uma base forte para o entendimento. Um dos pontos marcantes nas profecias do Apocalipse é que Deus é apresentado como um pai protetor dos seus filhos. Isso nos leva até a experiência de Abraão no Gênesis,
e todo o seu desempenho como pai, até que foi solicitado a sacrificar o seu filho no altar, né? O filho querido da promessa, Isaque. Deus testou Abraão por conta do diabo, estava ali acusando Abraão, né? E aí elogiou pela disposição em fazer a vontade de Deus, ao invés, né, de se rebelar. E nos fazer entender o amor divino por todos nós, na experiência do sacrifício de Isaque, que simbolizava também o que Deus faria com Jesus, né? Abraão representou Deus naquela experiência de amor e foi o cordeiro que se tornou o substituto de Isaque no sacrifício. Jesus foi nosso cordeiro, né? Então, Deus proveu tudo ali para Abraão, para Isaque e também para a gente, para toda a humanidade, mandando Jesus, o cordeiro de Deus que tira, né, o pecado do mundo. Que é isso aqui, ó. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, ele levou a lenha, o fogo e o punhal, mas faltava o cordeiro. Por isso ele fez a pergunta: onde está o cordeiro, pai? Que naquele momento foi respondida pela providência divina. Deus vai prover para si, meu filho, o cordeiro, né? Com um cordeiro preso ali no mato e que serviu para o sacrifício em lugar de Isaque. A pergunta de Isaque, no entanto, atravessou o tempo e foi respondida quando João Batista apontou para Jesus e disse, quando Jesus vinha, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que substitui, né, a gente, o pecador, os filhos de Adão e Eva, no plano da redenção. Então a história está toda interligada, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra. O contexto é puro, a linha é uma só, a aliança é uma só, a lei é uma só, há um só Deus, um só corpo, uma só igreja, ou seja, um só povo remanescente, aquele que ama a Deus, ama por gratidão, por entrega e demonstra isso através da obediência, né? Então, é o seu comportamento, as suas escolhas que mostram se você está sendo súdito de Satanás ou súdito de Deus, tá bom? Então, resumindo aqui para a gente finalizar, aprendemos também que a morte se tornou um problema desde a primeira morte do justo Abel, que marcou a vida do primeiro casal para sempre, né? O diabo ali já influenciando também negativamente. Deus enviou seu filho e ele venceu a morte e o diabo, e o Apocalipse mostrou Jesus como o cordeiro que foi morto, que ressuscitou e tem domínio no inferno e da morte, né? Tem a chave do Hades que fala, né? Ou seja, ele dá vida, ele retoma, ele ressuscita, né? Ele matou a morte, né? Então, o fim do diabo já está aí. E ele diz que quer salvar a todos, né? Ou seja, o lago de fogo, o grande desfecho da história da destruição é só para o diabo e seus anjos, não é para ser humano. Mas, infelizmente, vai ter ser humano porque a escolha, o livre-arbítrio vai fazer a pessoa ser súdita de Satanás. Negar a Cristo, como muitos negaram e crucificaram ele, né? Para concluir, fomos alertados sobre a serpente que no Éden enganou Adão e Eva e que tentará nos seduzir e enganar com suas armadilhas que Deus já conhece e nos alerta para que, quando a gente se achega a ele, a gente resiste ao dragão, né? Ele vai fugir de nós pelo poder de Deus, poder divino. Então, é como a gente viu, o diabo não vai vir de vermelho feio, né? Com o cara com dente feio, ele vai vir vestido de coisa boa, de gosto, para enganar. Ele vai fazer as pessoas seguirem a ele de forma disfarçada, enganando, se vestindo de anjo de luz, se fingindo de coisa boa, né? E aí as pessoas vão seguir sendo enganadas. Por quê? Estão afastadas de Deus, né? Negligenciam as doutrinas bíblicas, a palavra de Deus, que está tudo aqui. Hoje Deus se revela através da palavra dele, né? Está aqui a Bíblia Sagrada. E no fim dos tempos a Bíblia fala, a profecia diz, né? Que se possível for, para as pessoas se alertarem, se achegarem a Deus, até as pedras vão clamar, né? Então, vamos fazer a nossa parte, né? Divulgar, ser profeta, divulgando o evangelho, divulgando a palavra de Deus e ajudando as pessoas a se salvarem, né?